Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um programa Café com Negócios do selo VetSign, nesse formato pandemia, né? Que a gente vai gravar aqui pelo Zoom, não estamos lá no estúdio. E hoje, com muito prazer, eu recebo aqui o Dr. Demilson Donizete Moceiro, que é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, médico veterinário, lá formado pela Unesp, campus Jaboticabal. Foi chefe do Serviço Quarentenário de Cananéia, que é subordinado à Superintendência Federal do MAPA, Ministério da Agricultura, no estado de São Paulo. Ele foi também chefe do Serviço de Saúde Animal por 12 anos, do MAPA também no estado de São Paulo. Já foi lá também no Conselho secretário-geral do Conselho, nos triênios de 2006 a 2009 e 2009 a 2012. Então, doutor Ademilson, primeiro gostaria de agradecer a presença aqui, o senhor reservar um tempinho aí, a gente sabe que o Conselho não está trabalhando fisicamente, mas está tendo muita demanda, né, mesmo em casa. Conta então pra gente um pouquinho da história do doutor, desde lá da faculdade, lá de Jaboticabal, até os dias de hoje aqui, já atuando aí no Conselho, tentando melhorar aí para a classe veterinária. Oi, Márcio, boa tarde. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, né, para a gente se apresentar aqui, falar um pouquinho da gente, o que a gente pensa dentro da nossa classe, dentro da profissão da nossa medicina veterinária, né? E eu, como você já fez uma breve apresentação, eu já estou formado há 40 anos. Eu formei em janeiro de 80 lá em Jaboticabal e agora em janeiro deste ano, de 2020, 40 anos redondos, né? Já aposentado, inclusive, pelo Ministério da Agricultura. Mas tão logo eu formei, sério, eu formei, na verdade, querendo ser médico veterinário de grandes animais. Essa era a minha vocação, até pela origem, né? Eu nasci e criei em zona rural e muito envolvido com animais e tratamento de animais, eu acompanhava muito esse tipo de coisa, sempre gostei. E aí queria ser, então, médico veterinário de grandes animais. Naquela até época, nessa linha, né, na verdade. Naquela Sim. época, a maioria dos veterinários, eles eram mais focados em grande ou ministério mesmo, né? Não tinha tanto veterinário pequenos, né? Exato, ainda era um quantitativo bem menor, né? O que aconteceu? Formei em janeiro, em março o Ministério da Agricultura abriu um concurso para médicos veterinários e eu prestei, passei e abracei a causa e vivi os meus 35 anos no Ministério da Agricultura. Tive uma carreira lá, sempre em defesa sanitária animal, ou seja, eu praticamente segui um segmento da nossa profissão importante, que é a defesa sanitária animal, ou seja, a prevenção às doenças, né, que a gente fez com controle de trânsito internacional de animais, quarentena animal. Aliás, essa é a minha grande paixão, porque eu vivi praticamente 20 anos fazendo quarentena animal. Até interessante que agora... Oi. Para o pessoal que não conhece muito, né, as vias aí do Ministério, o doutor falou que cuidava ali da sanidade animal, guia de transporte e tal. Isso não é só cão e gato, né? Era para todas as espécies. Todas as espécies. Porque sabemos, nós somos médicos veterinários, que as doenças, nós estamos vivendo uma experiência muito grande agora, inclusive, as doenças, né, viajam pelo mundo, né, os vírus, as bactérias, os agentes etiológicos. E a função nossa no Ministério, né, entre eu e tantos outros colegas, era evitar que houvesse essa propagação, essa difusão de doenças sérias para os nossos animais, inclusive também as zoonoses. Então nós fizemos isso, muito controle de trânsito de animais nesse período todo. E as quarentenas, eu falo que hoje a gente vive uma quarentena, nós humanos, né, nas nossas casas, estamos em quarentena, e eu praticamente trabalhei nisso no Ministério, fazendo quarentena animal de um formato muito mais rigoroso do que porque com o animal é mais fácil fazer um bom trabalho de quarentena, né, Márcio? Sim, é mais fácil de você conter ele, né? Sem dúvida. O ser Nós humano... fazemos, exato, a gente fazia primeiro uma avaliação lá do país, da condição sanitária do país, da estrutura do governo de lá em relação à defesa sanitária animal. Aí nós fazíamos todo esse trabalho de avaliação de risco. Depois da análise de risco,
determinada, pronta e aprovada, então a gente autorizava aqueles animais, mas por uma quarentena. E aí a gente, então, fazia todas as medidas de biossegurança e aí fazia depois a liberação desses animais. E esse foi uma parte forte da minha atividade dentro do Ministério da Agricultura. Legal. E a gente sabe que a China, né, lá foi origem aí da que estamos vivendo hoje, né? Mas eles sempre tiveram essa questão cultural com os animais. Já era muito difícil fazer negócio com a China lá, da época que o senhor fazia essa parte? Interessante. A China, nós nunca importamos diretamente animais da China. A gente não teve essa negociação direta com eles, porque o Brasil é muito restritivo na importação de animais vivos, muito restritivo. O Brasil hoje não importa de bovinos dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, por causa da famosa vaca louca, a BSE, por exemplo, né? Outros países da África, tal, febre aftosa, tinha peste bovina, ou seja, há uma série de doenças que tem, né, que nós não temos, inclusive, algumas até temos, outras não temos, então a gente evita fazer protocolos com esses países para aquelas importações daquela espécie animal. Então, com a China, a gente não teve uma negociação direta para trazer. É claro que pequenos animais como o cão ou o gato, existem sim critérios para isso, mas animais de grande porte não havia. Não havia. Muito legal. E, doutor Edemilson, lá no Quarentenário de Cananéia, qual que basicamente era o serviço lá? Quando os animais vêm, a gente acompanha desde a chegada no aeroporto, com condições de biossegurança, ou seja, inclusive com roupas apropriadas para receber esses animais, conferência documental, veículos desinfetados, ou seja, todo aquele critério de biossegurança até o quarentenário. Lá esses animais ficam isolados por um período e submetidos a testes sanitários, né? A gente testa as doenças, são exames feitos pela nossa rede de laboratórios do Ministério da Agricultura, a rede Lanagro, e depois esses animais, não sendo portadores, estando todos negativos, eles são liberados para as propriedades. E continua a pleno vigor lá o nosso quarentenário, é o único quarentenário oficial do Brasil e do Ministério da Agricultura, e está lá funcionando para aves ornamentais, para suínos, e lá tem equinos também lá, mas com outro tipo de teste, né? Chegou qualquer animal em São Paulo, vai para lá. Depende da espécie. Então, por exemplo, hoje suínos 100% e aves ornamentais 100%. Hoje está nessa parte. Bovinos não está se importando, bovinos vivos. O que se importa pode ser alguns animais aqui da América do Sul, mas é esporádico, aí tem outros quarentenários. Então, praticamente é isso que está acontecendo, né? Equídeos, de modo geral, eles não vão para um quarentenário desse, porque é uma outra forma de considerar as doenças e de fazer isolamento para esses animais. Legal. E, bom, aí o senhor trabalhou a vida inteira lá, legal, falou que já se aposentou. Como que foi essa transição aí do Ministério da Agricultura para o Conselho, para atividades mais legislativas, para cuidar da classe? Márcio, eu sempre gostei de política de classe, desde o tempo de faculdade, para ser sincero. E aí, no Ministério, já atuando e ocupando cargos de chefia, como a gente comentou e tal, a gente passou a ser conhecido no Estado e a ter uma certa credibilidade com os colegas, e então nós participamos, inclusive, da criação da carreira do fiscal federal agropecuário, que até então não tinha. A nossa carreira começou em 1998. Então, nós ficamos 18 anos sendo carreiras distintas, veterinário, agrônomo, zootecnista, e nós juntamos numa única carreira. Tivemos aí uma série de ganhos, né, dentro com essa carreira que nós conseguimos formar. Houve um envolvimento político muito forte, e isso foi até uma motivação a mais para a gente falar: poxa vida, a gente está indo no caminho certo, vamos continuar tentando colaborar com a classe, né, com os colegas da profissão. Aí, quando foi em 2001 e 2002, nós tivemos a chance, já participando da equipe do Dr. Francisco Cavalcante de Almeida, numa chapa que concorreu ao Conselho e que ganhou, mas por uma série de questões aí que aconteceram via jurídica, nós só tomamos posse em 2006. Eu era, então, e fui, como você falou, o secretário-geral do Conselho de Veterinária. Então, nós assumimos com o Dr. Francisco em 2006 e eu fiquei por 2 mandatos trabalhando com o Dr. Francisco. E, aliás, o Dr. Francisco, só para dizer, o Dr. Francisco Cavalcante de Almeida, que é o nosso presidente do Conselho Federal,
Eu brinco que ele sempre foi meu chefe, porque desde os tempos de ministério, aliás, quando eu entrei no ministério em 1980, eu tinha 24 anos de idade, e o primeiro chefe que eu tive foi o Dr. Francisco. E o Dr. Francisco, né, a gente já teve uma certa interação, um certo entendimento desde lá, e o tempo todo trabalhando junto, até ele ser um diretor federal, um superintendente federal aqui em São Paulo, também da agricultura, ou seja, ele sempre ocupou cargos importantes. E aí fomos, então, participar da equipe dele no conselho. Ele me convidou, e, aliás, a gente fazia parte da equipe porque a origem daquele primeiro grupo aconteceu num diálogo nosso, né, Dr. Francisco e outros colegas, eu tive a honra de participar, e foi aí que o Dr. Mário Puga, e que nós fizemos, então, uma equipe para poder começar aquele trabalho de reconstrução, de reestruturação do Conselho, e isso foi em 2006. Então, nesses 2 mandatos que eu tive como secretário-geral, o secretário-geral tem uma função importante dentro da diretoria, porque ele tem, vamos dizer assim, a gestão interna está muito ligada ao secretário-geral. É claro que o presidente, o regime é presidencialista. Sim. O presidente tem todo, né, o poder de agir, mas o secretário-geral ele é mais executor interno. E aí a gente aprendeu muito, eu tive a oportunidade de aprender muito nessa convivência e nessa nova experiência aí, porque a gente costuma dizer, isso aí é uma frase que vem muito do nosso presidente atual, Dr. Mário Puga, né, o Mário, sim, que o Conselho hoje a gente viu que é uma terceira universidade, na verdade. Porque é verdade isso, porque a nossa primeira faculdade, né, a gente formou para a profissão. Segunda universidade é a prática, a experiência. A vida, né? A vida, que é a profissão, né? Por mais que você pegou uma boa base na faculdade, você tem muito a aprender no dia a dia e vai aprender. Essa é uma segunda faculdade, isso também é outra coisa que não tem preço. Agora, no conselho é interessante, porque quando você está trabalhando, você escolheu a clínica, eu, né, por questões de profissão e concurso, peguei a defesa sanitária animal, ou seja, você seguiu um rumo, mas naquela área. Agora, no conselho, não. Agora, todo dia tem assuntos diferentes de todas as áreas, de todas as linhas de atuação da medicina veterinária, e a gente está ali tentando ajudar e contribuir para a classe, né? Então, foi um aprendizado fantástico. Você acompanhou, a gente houve uma transformação no nosso Conselho de São Paulo. O Dr. Francisco, com toda a equipe, tanto o Mário quanto eu fazíamos parte dessa equipe, e outros colegas fazendo parte, e houve essa transformação, a gente viu uma aceitação muito grande da classe, né, o reconhecimento. Conseguiu, nesse período, fazer, além da mudança de prédio, hoje nós temos um prédio próprio, né, de 18 andares, aliás, de 10 andares lá no Conselho, onde a gente tem hoje condições de atender bem um público. Estão agora, inclusive, um projeto de reforma importante. Nós conseguimos ampliar a fiscalização de forma pesada em todo o estado, nas regionais, contratando veterinários fiscais. Chegamos a 16 fiscais veterinários. Foi feito um trabalho toda a adequação dos sistemas, renovação da parte tecnológica, enfim, foi feito todo um trabalho. Isso deu muito crédito, inclusive, para o Dr. Francisco, né, credenciando ele, inclusive, a se propor, né, o nome ao Conselho Federal. E aí, participamos desse trabalho também, já na gestão atual nossa aqui, que aí foi uma outra vitória, inclusive com muita participação do nosso presidente, Mário, e com o Dr. Francisco está lá. Então, foi um período muito bom, muito produtivo. Aí eu tive que ficar 3 anos só cuidando, que eram os meus últimos 3 anos para aposentar, e eu queria fazer um gás a mais, uma dedicação a mais, lá no Quarentenário de Cananéia, porque eu queria deixar uma obra pronta e que não houvesse mais retrocesso nessa parte de quarentena animal, porque isso aí é um cartão de visita fantástico do país, é muito importante para a nossa saúde animal do nosso país. Legal. E aí foi feito esse trabalho. Em seguida, o Mário me convidou para ser o vice-presidente, candidato a vice-presidente com ele, e estamos nessa dobradinha aí desde então, ele já está no segundo mandato. E só para encerrar essa pergunta, que eu estou estendendo muito, mas foi um aprendizado muito grande também com o Mário, pelo seguinte: eu sempre fui da vida pública, e o Mário sempre Bayer, sempre iniciativa privada. O Mário, da mesma forma que eu, ele sempre foi na mesma linha de atuação, com muita dedicação, com muita alma, né, aquilo que faz. E, de repente, então, toda essa experiência, essa bagagem da iniciativa privada, ele trouxe para o Conselho, e eu, com essa oportunidade de conviver e ver
compartilhar essa experiência dele e a minha na área pública, a gente tem feito uma boa dobradinha. E eu tenho visto que tem tido um bom ganho, um bom retorno. E tanto é que nessa conclusão agora, de todo esse trabalho, esse tempo todo, a gente sabe que, por exemplo, ano passado o Conselho foi premiado aí com o TCU nos audita e tal, e tem um relatório de gestão muito bem feito. Nós ganhamos o prêmio nacional do melhor relatório de gestão dos conselhos. São 520 e tantos conselhos no Brasil. O Conselho de São Paulo de Medicina Veterinária foi o premiado, juntamente com mais 2 prêmios, que foi o Manual de Fiscalização e também o Portal da Transparência. Então, faço parte dessa equipe com muito orgulho, mas também contando com a participação de toda a classe, porque o Conselho não é de uma diretoria, ele é da classe de Medicina Veterinária e da Zootecnia. A gente pôde acompanhar bastante, né? Eu me lembro da época em que o Conselho estava em descrédito, né? Inclusive sob intervenção do federal, né? Foi um período meio turbulento e vocês pegaram logo esse pós-turbulência, né? Então, imagino, como o doutor falou, que deva ter sido uma excelente faculdade, né? Porque a gente, provavelmente, vocês chegam lá sem entender muito como funciona o conselho, ou só com algumas ideias, né? Acho que funciona assim. E o mesmo vale para todos os veterinários, né? Hoje a gente sabe um pouco mais, mas eu me lembro que quando eu me formei, eu não entendia muito bem como é que funcionava o conselho, não entendia muito bem para que ele servia, né? A gente entendia que ele estava lá para regulamentar a profissão, né? E que você era coligado a ele para poder ter o seu registro e atuar na profissão que você escolheu. E com o tempo a gente foi vendo essa evolução, e o doutor contou aqui também toda parte dessa evolução. Isso é muito legal, e aí a gente pode comentar um pouquinho, né? Já a gente falou um pouquinho do passado, mas já pensando lá na frente, né? Quem sabe aqui o doutor Ademilson, nosso futuro presidente. Obrigado. Quais que são, né, os principais desafios, na opinião do doutor, que o Conselho tem para os próximos anos, né? Vamos botar aí para os próximos 5 anos, 6 anos, por exemplo. Tá. Olha, Márcio, eu vejo que já no presente nós estamos com uma série de desafios. Agora, no governo atual, tem havido aí uma série de intenções de ajustes, né, no Conselho. Teve até uma PEC que o governo criou e deixou à disposição do Congresso, mas já foi recolhida essa PEC para fazer uma alteração no sistema dos conselhos de um modo geral, mas isso agora está recolhido, mas o nosso sistema, que é o Conselho Federal com os regionais, está em cima de tudo isso, acompanhando, e então a gente está vendo que precisa ver direitinho esse rumo, até onde vai. Considerando o que tem hoje, nós temos aqui uma série de desafios. Eu diria, vou começar pelo desafio político da nossa profissão. O que a gente viu bastante até hoje, nesses 40 anos, que a gente dedica a essa tão nobre profissão que é a medicina veterinária, né? É que o nosso colega, normalmente, ele não é muito ligado à política, ele de participar muito desse processo. E eu falo da política da forma ampla, desde a política essa partidária e tal, quanto a política dentro da classe mesmo, porque normalmente o veterinário poder forma, ele vai cuidar da profissão, mas dele em si, como se fosse quase que uma ilha, sendo que nós temos que estar inteirados, interagindo, nós temos que estar associados, nós temos que estar fazendo parte de um todo dentro da profissão, porque é assim que a sociedade vai ver, se a gente tiver a força que a gente, na verdade, tem, e a gente precisa fazer cada vez mais crescer essa força, essa união nossa, né? Então eu tenho dito o seguinte: nós temos uma série de desejos, de vontades, de necessidade, até de alteração em pontos da nossa lei, que é a 5.517, que é de 1968, por exemplo. E pontos assim, eu diria que essa lei é fantástica para a medicina veterinária. Nós temos que agradecer aos mentores dessa lei, aqueles que elaboraram essa lei. Nos protege até hoje, né? Essa lei é fantástica. Eles fizeram assim, eles tiveram uma visão futura, não foi só do presente, mas futura muito grande, para 100 anos. Fantástico. Mas não se pensava numa tecnologia da informação, não se pensava no desenvolvimento da informática, não se pensava em várias modernidades que a gente tem hoje. Com isso, nós precisamos fazer adequações pontuais, porque se a gente for mexer nela inteira, vai acabar prejudicando o que nós já temos como conquista. Sim. E isso aí nós precisamos de apoio político. Eu digo que a classe ela não
muito envolvida com isso, e um exemplo claro é o estado de São Paulo. Nós já tivemos bons candidatos, médicos veterinários, aos pleitos de, não só vereador, mas, porque vereadores até que tem, mas a deputado estadual, a deputado federal, e nós nunca tivemos um veterinário eleito. Sim. Essa é a realidade. E nós temos necessidade de defender causas que o Conselho e outros líderes da classe vão junto aos deputados e tal, mas nada como nós temos colegas nossos lá dentro ajudando e contribuindo, porque quando ele é um deputado federal ou estadual, ele está ali discutindo com outros colegas num nível equivalente. É a tal da formação da bancada, né? Nós sabemos que é a bancada do dentista, a bancada do médico. Exato. Então hoje nós ainda estamos com poucos profissionais. Lá em Brasília, por exemplo, nós temos um senador, que é o senador Wellington Fagundes, lá do Mato Grosso, e temos 5 deputados veterinários, e nenhum foi eleito por ser médico veterinário, vou deixar claro isso. Foram eleitos sendo médico veterinário, mas por outras razões e tal, por méritos deles, vários fatores aí, mas que contribuem com a profissão, mas é um número ainda muito limitado, muito pequeno, nós somos muito mais que isso. Então eu vejo que nós temos que trabalhar nessa área política, ajudando, porque, por exemplo, eu vejo o Dr. Francisco lá em Brasília, ele com a equipe, um esforço gigantesco junto ao Congresso, junto ao Executivo, para poder conseguir melhorias, né? E essas conquistas, que eu digo, na lei, para a gente conseguir que a profissão, tanto a veterinária quanto a zootecnia, se ajuste e se adeque à nossa realidade. Mas é mais difícil, não é tão simples assim, porque se convencer um deputado, se convencer um senador, depois tem que fazer um outro trabalho, né, de bastidor muito forte, e isso aí nós precisamos nos engajar mais, aí toda a profissão dar as mãos e abraçar essa causa, porque nós precisamos disso. Esse é um ponto importantíssimo que eu vejo de política de classe. Além disso, a parte interna. Eu vejo, por exemplo, você, por exemplo, e tantos outros líderes aí dentro da profissão, engajados, por exemplo, no associativismo. Nós temos hoje as nossas associações regionais que estão se fortalecendo. A gente está vendo isso aí, o Conselho está dando toda a força, todo o apoio. Você faz parte da nossa comissão lá de entidades, lá no Conselho. Isso foi nessa atual gestão com o Dr. Mário Puga, que nós estamos juntos, aí trabalhando, né, com vocês, e até já parabenizando o trabalho dessa comissão, porque vocês têm feito algo a mais que a gente estava querendo, essa parceria. Porque justamente, quanto mais, e isso a gente nós vamos nos esforçar muito para que isso continue cada vez mais, porque é importante que o veterinário se associe, que ele participe, que ele não fique apenas assistindo, mas que ele participe, que ele se motive a isso, porque nós precisamos criar corpo, precisamos criar força profissional, e não é como eu digo, não adianta o conselho com essa diretoria, a diretoria da FEVERESP, a diretoria daquela associação sozinha, não adianta, nós temos que ter a participação de todos, né, as reivindicações, as solicitações, e assim, o problema está lá na ponta, com quem está na execução, e isso aí, a gente sabendo, a gente participando, então a gente tem que trabalhar muito nessa parte também política interna, e a gente sabe que os colegas, eles estão todo mundo tem seus problemas, mas só vai crescer a profissão, só vai ganhar força perante a sociedade se nós nos fortalecermos nesse desafio. Então esse é um desafio que temos que fazer. Outros, por exemplo, eu vejo, sabe, Márcio, as universidades. Sim. Hoje eu acabei de ver um dado interessante. Em São Paulo está com 88 faculdades de veterinária hoje. O Brasil, 440 faculdades. Bastante. Como está esse aluno aí, Márcio, na faculdade? Como que ele está enxergando o futuro dele, a classe, a profissão? Como ele está vendo o seu conselho de classe? Ele já vai saber. Como nós estamos atuando junto a eles, junto aos coordenadores dos cursos, junto aos professores, ou seja, essa interação nós temos que fazer de tudo para que ela cresça, né, para que ela seja mais forte. Então precisa de uma equipe bem grande, bem robusta, com gente afim, porque é um trabalho bem árduo, exige muito, né? É uma doação, que eu digo. E cabe aqui também alguma coisa, né? O Dr. Denilson falou das associações, né? Eu faço parte, inclusive acho que essa criação da comissão foi uma grande sacada da diretoria atual, não só porque eu estou lá dentro, tá? Mas porque é uma ponte muito importante que a gente não tinha, né?
Óbvio que a gente tem alguns problemas, né? O pessoal muito ainda com aquela, né? O Dr. Mário fala muito da gestão umbilical, né? Assim, a gente tem que pensar dentro do associativismo, pensar em todos e não pensar só em nós, né? E isso é uma coisa que a gente lá nas associações, todos os presidentes que estão lá, né? Toda a diretoria da recém-criada IFEVERESP, que congloba todas as associações, todos os presidentes trabalhando, suando lá, né? Um trabalho voluntário, né? Paralelo, para tentar colocar a questão do associativismo, e o associativismo apoiado pelo Conselho vai fazer com que a classe melhore e o Conselho tenha visão de coisas que às vezes ele não tem, né? O Conselho não faz isso. Pô, mas você foi lá falar para ele? Não, não fui. Então como é que ele vai saber, né? Se você não foi falar, se alguém não foi falar. Isso é muito bacana. E das faculdades, né, também eu acho um desafio bem grande, a gente preocupa muito com isso, né, porque a gente tem dezenas aí, né, com 88, né, que o doutor falou, aqui em São Paulo. 88 hoje. A gente sabe que uma boa porcentagem disso não está formando um profissional completo, né, e isso impacta também no mercado veterinário, né, impacta também na legislação, enfim, nessa valorização da classe. A gente sabe hoje que o mercado pet, né, que são dos pequenos, domina aí a área, né? A gente tem até falta de profissionais em áreas que o veterinário podia estar atuando, mas não tem ninguém lá, ou tem pouquíssimos que querem, né? Então, e esse desafio, né, eu quis falar da educação, porque é uma coisa que nas associações a gente recebe muito, viu, doutor Edemilson, o pessoal falando, mas o Conselho não vai fazer nada, e a gente explica, o Conselho não tem como fazer, né? Isso é Ministério da Educação, ele pode pressionar, ele pode mandar isso, ele pode representar a gente, falar, olha, a classe está falando isso, né? Mas não é assim, quem abre e fecha a escola não é o Conselho, né, doutor Edemilson? De forma alguma. A política educacional do país é o MEC que faz, né? Nós não temos o Conselho, o sistema não tem ingerência direta. Indiretamente a gente faz todo o sistema, aquela provocação, aquela busca, né, de aceitação, que nos ouçam, mas não é simples assim, é política de governo. Então é muito difícil a gente conseguir tudo que a gente quer, porque politicamente, se o governo que venceu uma eleição, ele tem aquela filosofia, aquela linha, ele vai seguir dizendo, confiando no voto né, até como respeito a quem votou naquele presidente ou governador e tal. E com isso as profissões são atingidas. E nós temos que fazer o trabalho forte de base, e o nosso veterinário, acima de tudo, é um eleitor. Então, ele também tem essa força, que é a força do voto, é a força da cobrança, ajudando toda a diretoria e tal. Uma coisa, Márcio, que eu acho interessante a gente deixar claro, é que a gente, na gestão, principalmente mais antes aqui, nós já no Conselho, mas a gente percebia que as associações elas não estavam com a devida força e motivação ainda, elas estavam uma ou outra mais esparsa e tal, mas não estava fazendo um trabalho tão forte. E a gente percebia que só o Conselho estava meio que atuando mais nessa linha de frente e que precisava das associações, tanto é que isso começou e está indo muito bem. São funções que se somam, mas são funções distintas. O papel de uma associação, o papel do Conselho, o papel de um sindicato. Mas essa união é que vai fazer a profissão forte. É por aí, né? Então, esse é o caminho e sem volta, se Deus quiser. Doutor Edemilson, seguindo aqui, né? A gente queria ver com a opinião do doutor, e até já também, se for uma opinião, se for um consenso do Conselho, do próprio Conselho de São Paulo, né? Essas novas tecnologias que estão entrando na medicina veterinária. Podemos extrapolar, de repente, tecnologias de rebanho, não só, a gente tem muita tecnologia entrando no mercado pet, mas muita mesmo, né? Mas a gente sabe também que tem algumas tecnologias aí na parte de fiscalização, de rebanho, né? Enfim, qual que é a opinião do doutor e até do Conselho com relação a novas tecnologias? Ô Márcio, eu sempre, desde o tempo de Ministério, mas lá no começo da informatização, porque eu sou do tempo do Ministério, que ainda não tinha aparelho de fax, quando entrei no Ministério, só para ter uma ideia, tá?
até fiquei encantado quando vi o primeiro aparelho de fax, que chegou lá um documento assinado de Brasília, eu falei que, né, interessante. Bom, você vê como a coisa transformou. E eu sempre me encantei com essa área de informática. Eu sempre gostei muito disso e sempre, até me encantei. Até hoje, eu não domino, não sou um dos bons nisso, mas gosto muito e incentivo muito esse tipo de conhecimento. Mas já me surpreendeu aqui, porque nós íamos fazer a gravação, eu mandei uma mensagem hoje pro doutor, ele falou, não, já tá o Zoom no meu computador, já tá tudo certo. Eu falei, olha... É a primeira vez que eu uso o Zoom. Nunca tinha usado o Zoom, mas a gente tem feito bastante teleconferência pelo Skype, por outros canais, né? E o Zoom foi a primeira vez, mas está indo muito bem. Então, somos totalmente favoráveis a essas inovações. Está aí também um caminho sem volta, sabemos disso, e ela veio não só para ficar, mas ela veio para somar e para facilitar a vida do profissional, para facilitar a vida do tutor, do proprietário do animal, para facilitar a vida, né, da sociedade de modo geral. E nós temos que aproveitar essa tecnologia da melhor forma possível, seguindo a regulamentação que tem que ter. Sim. É claro que existem algumas inovações que a regulamentação não saiu ainda, e nós, então, temos que, a partir daí, cuidar dessa inovação. Mas tem muita coisa. Eu sou formado no tempo, então, do veterinário de campo, clínico, direto com o animal e tal, e a gente hoje sabe que esse veterinário, só que vai ver da clínica de grande animal, são poucos que estão conseguindo, né, viver por conta só disso. Tá difícil. Hoje vamos dizer, é o cuidado com a população, com o rebanho de uma forma geral, né, com programas sanitários, com alimentação. Hoje existe até os drones em muitas fazendas fazendo um trabalho para a veterinária, sim, só para eles e tal. Então, nós estamos com uma tecnologia muito avançada. Hoje, o próprio proprietário, ele faz uma vacinação, ele vai num sistema do GEDAV, da Secretaria da Agricultura, por exemplo, e lança lá as informações, ou seja, ele mesmo está fazendo isso. Isso é política, né, da área animal, que tem um veterinário por trás disso. Ou seja, a tecnologia está aí, nós precisamos apoiá-la, claro, não tem por que não ser por aí, mas tem muita coisa acontecendo, e até, eu diria, não exagero, mas as melhores sobrevivem, mas nós temos que acompanhar e ver, porque o que não se pode é deixar esse tipo de tecnologia sem uma regulamentação dentro da nossa profissão. Sim. Acho que isso aí é importante, o Conselho está sendo bem proativo nisso, tem tentado, mas sabemos que as coisas vão acontecendo numa velocidade muito grande. Por exemplo, né, hoje a gente sabe que as imagens tridimensionais aí de ressonância magnética para uma cirurgia, num caso aí de um osso, uma fratura, de repente aquilo ali permite o nosso cirurgião fazer um trabalho melhor. Ou seja, nós estamos muito avançados, então eu acho que a velocidade daqui para frente é cada vez mais nesse sentido, viu? Outras áreas que eu acho fantástica, a fisioterapia, por exemplo, que nós já temos aí, vendo aí, por exemplo, né, o eletrochoque, a gente está vendo aí, a gente está vendo a laser terapia, olha que coisa interessante, está trazendo ganhos aí para nossos veterinários aí trabalhando tanto nessa área, enfim, uma série de tecnologias que nós estamos dando aí, nós estamos dando todo apoio para que aconteça para o nosso profissional. Falta regulamentar alguma coisa, mas precisamos, e aí é importante que o nosso colega que está vivendo isso, ou que descobriu aquela inovação, nos apresente para a gente também poder contribuir naquilo que é a competência do Conselho. E ajude até o Conselho, né, a claro, regulamentar, a criar regrinhas para isso, né, porque a gente sabe que dentro de uma profissão, isso tem na medicina, isso tem na farmácia, precisa ter regrinhas para tudo, para não acontecer charlatanismo ou alguma outra coisa que possa prejudicar a própria imagem, né, do profissional. E uma coisa bem bacana que a gente tem percebido tecnologia, doutor Edemilson, nessa gestão, é que o Conselho está modernizando, né? Então a gente já viu um aplicativo, hoje você já consegue fazer um download QR Code, né? E não sei se pode adiantar alguma coisinha, mas o doutor Mário já até fala em algumas palestras de, olha, o Conselho vai ser bem moderno, você de repente não vai precisar do Conselho para emitir um documento e tal. Se o doutor puder falar um pouquinho dessa modernização, que vai ajudar muito, né, o colega. Exato. Bom, nós já contratamos uma empresa especializada em desenvolver uma plataforma digital do Conselho.
não é apenas um site, é algo bem mais amplo, né, com mais espaço, com mais condições, com mais velocidade para atender os nossos profissionais, o veterinário e o zootecnista. Isso já está em fase de implantação, de testes, e a gente agora deu está tendo reuniões online sobre isso e tal, e esse vai ser implantado esse ano ainda, se Deus quiser. Em paralelo, o Conselho está... o Federal também está fazendo um bom trabalho com o seu Siscad, e também da gente contratar um programa de dados, né, de facilitar toda a informação e da celeridade no atendimento ao nosso colega. Isso é para ser implantado e estamos correndo com isso, porque a tecnologia da informação, ela tem que ser realmente veloz e moderna. Não adianta, isso avança muito rápido. E esse trabalho já está sendo feito por essa atual equipe nossa do Conselho. O Conselho tem uma equipe muito boa na área de informática, na área de divulgação, na área de jornalística, e tudo isso está sendo trabalhado para ajudar o nosso colega veterinário, o nosso colega zootecnista. Então, isso é fato. E uma coisa também interessante, né, Márcio, nessa parte de tecnologia, é que a profissão nossa hoje está mais jovem. E o jovem tem ainda mais facilidade para acompanhar esse tipo de conhecimento dessa inovação. Mais do que a gente, no meu caso, não sei. A gente já está com mais experiência, embora eu, como disse, eu gosto muito disso. Mas hoje nós temos muita gente que está engajada nisso, querendo inovar, e querendo aprender e acompanhando, e esse é o caminho, não tem retorno. Sim. Isso é muito legal, a gente vê, o doutor falou da comunicação, né? A gente vê o Conselho comunicando muito, né, através das redes sociais com o colega. Isso a gente pode falar, né, os integrantes lá da comissão, a gente fala isso bastante para o Conselho, né, olha, o Conselho precisa falar mais com o colega, tal, e a gente vê o trabalho sendo feito, né, através das redes sociais. Isso é muito bacana, né. Muito, mas nessa lista, só para... Pode, claro. Sem querer te cortar, mas, por exemplo, a gente, através do e-mail, né, tem recebido sempre, você pode ver, está recebendo informações do Conselho atualizadas, o nosso informativo, as mídias sociais, a revista, que agora ela é online, ou seja, e está tendo muito acesso a isso tudo, ou seja, o nosso veterinário está tendo bastante interesse. É claro que nós queremos que isso aumente, e aumente mais, porque o veterinário, ele tem, sim, hoje no Conselho, também nas associações e tal, mas ele tem muita informação importante que é útil para ele. Então a gente quer cada vez mais divulgar e tal. Inclusive as inovações, isso que a gente falou agora há pouco, né? A tecnologia nova, essas modernidades aí que estão surgindo. O Conselho e nós, das associações, divulgamos ao máximo que poder. Basta a gente conhecer e saber que elas existem, né? Então é uma forma de... Falar em áreas, né, nessas inovações, nós estamos aí com uma série de áreas novas, né, dentro dentro da profissão da veterinária e tal, e hoje se fala várias coisas novas, como célula-tronco, fala como ozonoterapia, tá cheio de inovações aí, né? Muita além coisa da fisioterapia, falo até agora já na microfisioterapia, que é outra coisa, ou seja, a profissão tem muita coisa para ser divulgada. Já divulgamos muito sobre isso, mas a intenção é continuar divulgando. E eu queria até, Márcio, me permite chamar em 2 pontos que eu gostaria de destacar ainda como desafios que a gente chegou a falar aquela hora. Pode falar. E aí a gente foi evoluindo. Mas que uma coisa é sobre o veterinário responsável técnico. E o outro é sobre a nossa profissão na saúde pública. São 2 pontos que eu acho importante a gente aproveitar esse espaço que você está nos dando aqui como oportunidade. Existe um dado do Conselho Federal, ele foi publicado já faz uns 5 anos, que hoje 25% dos veterinários do país exercem algum tipo de responsabilidade técnica. É algo muito sério isso. E quando eu falo 25%, eu estou falando, hoje nós estamos com 140 mil veterinários ativos no Brasil. Se você pensar bem, você colocar aí 25%, nós estamos com quase 40 mil veterinários fazendo responsabilidade técnica. E esse veterinário, ele tem os manuais, tem a orientação, mas ele precisa também, da mesma forma que a gente precisa trabalhar o aluno na faculdade, os colegas, através das associações, sempre está recebendo informações, está recebendo conhecimento, mas esse nosso veterinário também da responsabilidade técnica, ele também precisa cada vez mais estar atualizado, inclusive nessa área específica dele, que é a parte de
papel importante dele diante de uma responsabilidade técnica em um estabelecimento. Sim. Então, esse é um outro ponto que nós temos investido muito no veterinário e queremos incentivar cada vez mais e até mais aproximar mais de toda a classe. Essa que é verdade, né? O Conselho, nossa, desde lá de 2006 vem numa evolução e agora a gente quer se expor mais, a gente quer apresentar mais, estar mais presente, uma aproximação maior com os colegas. Muito bom. E o outro ponto que eu te falei é com relação à saúde pública. O MEC, nós fomos reconhecidos, a profissão da veterinária, em 2008, como ligado à área da saúde, claro que mas oficialmente em 2008, e nós entramos no NASF, que é aquele Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde tem várias profissões, medicina, odontologia, enfermagem, fisioterapia e tal, e a partir de 2011 a medicina veterinária também. E nós somos tanto é que agora, com o episódio que está aí acontecendo do coronavírus, o próprio Ministério da Saúde nos solicitou uma série de informações, um cadastro e tal. Por quê? Já reconhecendo a importância do médico veterinário, o que ele pode contribuir com a saúde pública, porque as zoonoses estão aí. 60% das doenças humanas passaram o agente por animal. Isso é fato. Isso aí são dados da Organização Mundial de Saúde Animal, amplamente divulgado e do conhecimento. Pois é, e nós fomos incluídos em 2011 no NAS, hoje pertencemos a esse grupo, né, de profissionais da área da saúde, como eu disse, medicina, odontologia, enfermagem, fisioterapia, enfim, todas as profissões da área da saúde, e nós também, dessa forma, precisamos cada vez mais demonstrar essa importância nossa, médica veterinária, também nesse segmento da saúde pública. Eu havia dito que 60% das doenças do ser humano passaram por um animal, né? Seja ele vertebrado ou invertebrado, isso é dado da Organização Mundial de Saúde Animal. E, portanto, o nosso papel é fundamental nas zoonoses, na prevenção à saúde pública, enfim, nós temos muito que contribuir, e esse episódio do coronavírus, esse cadastro que o Ministério da Saúde nos solicitou foi até reconhecendo esse trabalho. Só que ainda precisamos fazer muito mais por ele, né? Um outro ponto importante que nós, profissionais, precisamos atuar e trabalhar nele. A gente precisa bastante falar, né? Isso foi até um assunto numa das reuniões da FEVERESP, que também estamos fazendo via online, né? Isso. Um dos assuntos bem tocados foi esse, né? Na verdade, o veterinário, ele precisa aprender e se sentir, né? Porque hoje a maioria dos colegas, eles não se sente aí como um profissional da saúde, ele não se vê como um profissional da saúde, né? E o pessoal, com essa convocação aí que o doutor Ademilson falou, até ficou preocupado, né? Falou, não, mas você é um profissional da saúde, né? Então você também pode ser convocado. Claro. Uma coisa que tá extra, né? Já é um reconhecimento, inclusive, a parte oficial está reconhecido. Agora, nós precisamos fazer algo mais, porque eu vejo o seguinte, poucas faculdades hoje dedicam, por exemplo, a essa área com a dimensão que precisa dar. Essa é uma realidade. Algumas faculdades já têm dado até cursos especificamente sobre o NASF, sobre essa área, mas ainda está num formato ainda muito pequeno. Então, nós temos que nos unirmos e tentar ajudar nesse ponto também. É um outro desafio aí pela frente, né? Com certeza. Doutor Ademilson, aproveitando que o senhor é vice-presidente do conselho, né? Vê muita coisa lá, vê tudo, né? Tudo acaba enxergando bastante sobre o mercado, né? Fala um pouquinho pra gente, aí a opinião do doutor mesmo, né? Não do conselho como claro, todo. Claro. Do mercado veterinário atual, dificuldades e oportunidades. O que o doutor enxerga mais ou menos? Olha, Márcio, eu vejo as oportunidades, sim, claro, dificuldades sempre tem, muitas, mas a nossa profissão ela é uma profissão que cresceu muito e tem muito a oferecer à sociedade, e existe um campo muito grande para o nosso profissional. Eu vou colocar em duas frentes, se eu tenho essa liberdade aqui de dizer com o tempo que nós temos aí. Uma delas, por exemplo, o agronegócio, a área de produção, a área mais econômica, vamos dizer assim, né? A gente sabe, às vezes nas minhas palestras, nas entregas de cédula, essas coisas, eu costumo fazer um certo exercício com os nossos colegas que estão chegando, tá? Porque hoje eles estão recebendo uma cédula profissional e tem aí 40 anos pela frente ou mais de exercício profissional. Sim.
não é fato? Aí eu fico pensando, falando, gente, nós temos que ter uma preparação, uma informação ampla, não só dentro da profissão, mas mais globalizada, né? Por exemplo, nesse tipo de desafio, eu fico pensando, 2050, parece que está longe, daqui a 30 anos. O veterinário que forma agora vai estar lá na ativa produzindo muito. Qual vai ser a população mundial lá? Hoje nós temos 7 bilhões e meio, 7 bilhões e 600 mil milhões de habitantes na Terra. Em 2050, ou seja, daqui a 30 anos, nós vamos ter 9, segundo a FAO, 9 bilhões e 800 milhões. Vamos reduzir isso, porque estimativa, né, pode ser que sim, pode ser que não. Mas vamos reduzir, vamos colocar 9 bilhões e meio, então nós teríamos daqui até lá, em 30 anos, mais 2 bilhões de pessoas na face da Terra. Essas pessoas vão estar comendo, claro, está se alimentando. Sim. Precisa de produto, precisa de alimento, com a qualidade necessária, com a produção. Nós já temos, a profissão nossa já contribuiu muito, inclusive com o mundo, mas com o nosso país, então, não é só veterinária, claro, mas falando da nossa profissão como ganhos. Eu digo até voltando um pouco, que na década de 70 eu estava na faculdade, e isso a gente sabia, o Brasil mais importava alimentos que exportava. Hoje já, o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. É o maior exportador de carne de frango do mundo e já o quarto maior exportador de carne de suínos, fora a área vegetal. Estou falando só da nossa área, só para dar alguns exemplos. Ou seja, não tem também a participação do veterinário de 70 para cá, contribuindo com essa produção? Não tem um emprego grande aí que nós conseguimos conquistar e fazer produzir? Não é só a produção, é a produtividade, é a tecnologia. Isso é o conhecimento que traz, que a nossa profissão está contribuindo. Aí eu volto para essa turma e digo, e daqui para frente, então? Esse desafio dentro dessa área, para a gente atender os 2 bilhões que o mundo tem. Porque o Brasil é o grande exportador hoje de produtos agropecuários. A China está importando 30 e tantos % da carne bovina que nós produzimos, né? Só para ter uma ideia. Hoje o nosso exportamos para 180 países, né? Até inclusive nessa crise que estamos vivendo é uma área do mercado, né? Essa parte da exato, animal que não parou, né? Continua. Não parou. Exatamente. Então, por exemplo, eu vi uma fala numa entrevista aí na imprensa da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que ela disse que hoje 1,5 bilhão de pessoas no mundo comem produto do Brasil hoje, no dia a dia. 1,5 bilhão. Ou seja, tem muita produção, nós somos muito fortes no agronegócio e tem espaço, tem tecnologia e no que compete ao médico veterinário, ele tem que ter o conhecimento, porque em todos os elos da cadeia produtiva tem espaço para o médico veterinário e para o zootecnista. Claro, com outras profissões também, nós não estamos sozinhos, mas em todas elas. E basta então o nosso profissional dedicar essa área, dedicar ao conhecimento mais específico, mais especializado, porque hoje o generalista ele está tendendo a acabar, ele está precisando se envolver mais com isso, né? Então, ele está nessa linha de frente e nós queremos que ele cada vez mais se invista e acredite nisso. Então, por exemplo, a linha de produção então, de alimentos, a biossegurança, que eu sempre falo, porque eu vivi em Cananéia, quarentenário, isso é fundamental, mas hoje, por exemplo, a produção de aves, o veterinário tem que entender de biossegurança, mas de alto nível. Hoje você não entra num estabelecimento avícola, numa criação, numa granja, ou de suínos, simplesmente porque você é um veterinário, muito pelo contrário, ou porque é amigo do dono. Se você entra lá, você vai levar um agente lá e pode não fazer uma ave ou um suíno ficar doente, mas sim todo um plantel e dar todo um prejuízo. Então, é biossegurança, é troca de roupa, é banho, é todos aqueles cuidados sanitários que o veterinário sabe fazer muito bem. Sim. E controlar as doenças, os programas de vacinação, enfim, nós temos todo um controle nessa área. Então, nós temos essa perspectiva futura muito grande. Outro detalhe interessante, por exemplo, às vezes o veterinário, nós temos tido um problema sério, mas dentro da profissão, hoje nós estamos muito voltados para a área pet, né? Sabemos disso, não é segredo. E essa outra área que eu estou falando, essa área 1 aí, do agronegócio, da produção e tal, eu vejo que o veterinário está cada vez menos atuando em campo fantástico. O que isso provoca? Provoca um espaço vazio, vamos dizer assim, que outras profissões
passam a entrar. O espaço vazio é ocupado por alguém, sempre assim. Sim. Então, outras profissões estão concorrendo com o médico veterinário naquilo que é dele, legalmente pela Lei 5.517. Então, nós estamos falando, poxa, nós temos muitos veterinários, hoje, agora, nessa fase do coronavírus, o Conselho de São Paulo acabou de escrever, quer dizer, não entregou a cédula ainda, mas o profissional número 50 mil, já está com mais de 50 mil já. Né? Ou seja, nós temos muitos veterinários, fala-se que já tem bastante, mas tem áreas que nós temos poucos veterinários atuando. Essa que é a verdade. E outra coisa interessante é que os nossos colegas sabem que nós temos bons profissionais em todas essas áreas. Algumas com quantitativo pequeno, mas gente boa e disposta a contribuir para crescer naquela área. Vou dar um exemplo, a área de piscicultura, por exemplo. A área de peixes, a produção, né? Tem um trabalho do antigo Ministério da Pesca, né? Sim, do governo Dilma, esse que deixou, isso foi visto no site, esses dados eu guardei, que 1 hectare de pasto bovino, o boi, dá chega no máximo 100, 120 quilos de carne no máximo. Né? E 1 hectare equivalente, vamos dizer assim, um tancão de 1 hectare vai dar centenas, vai dar 100, 200 vezes mais a produção. Ou seja, pensando em 2050... E uma carne que, talvez, a carne de peixe, vai ser muito mais procurada para frente, né? Claro, pensando em 2050, que eu dei esse exemplo, com 2 bilhões a mais de pessoas na face da Terra, nós não podemos imaginar quais as proteínas que vão precisar, que vão estar com mais condições de chegar à mesa do consumidor. A de peixe não é uma delas, dada a produção e a produtividade que é possível. Quantas oportunidades de trabalho o nosso médico veterinário, o zootecnista, não vai ter para poder... Né? Apenas uma das áreas que eu estou dizendo. Né? Isso vale para todas, isso vale para o suíno, vale para todas as áreas, né? as áreas novas de produção. Então, nós temos que acreditar, nós temos que estudar, aprender, inovar, seguir a tecnologia, as inovações, porque campo tem. Né? Um outro segmento que eu vejo, futuro muito bom, quer dizer, estamos com bastante profissionais, que é a área PET. Seria a área 2 que eu diria. Então, dividindo em 2 partes, eu digo o seguinte, que a medicina veterinária deve muito à área PET. Não, é verdade, a nossa profissão é desde... A primeira turma foi formada em 1917, lá no Rio de Janeiro, vem dando grandes contribuições, mas o boom da medicina veterinária, no meu ver, foi com a área PET a partir dos anos 80, esse boom, essa coisa. Sim, tanto é que tem, já, só para uns dados importantes aí, por exemplo, foi divulgado isso aí, que nos anos 80, um pet, um gato, por exemplo, vivia 10 anos. Quanto vive hoje, Márcio? Que é da área? 20? Chega a 20? 20, às vezes passa de 20, às vezes passa de 20. Um cachorro de pequeno porte, na década de 80, eu li que vivia até 9 anos. Hoje vive, chega a 18? 18, chega, 17, 18. 17, 18. Ou seja, quanto não foi dado de contribuição nessa área PET pelo médico veterinário? Eu já falei da agronegócio, quanto contribuição nós já não demos. Olha aí na área PET, ou seja, nós dobramos a vida do animal muito com a participação do médico veterinário. Olha a importância da nossa profissão, quanta coisa tem boa pela frente, quanto nós podemos ainda fazer por essa área também, não é mesmo? Muitas oportunidades, né? Nós temos, então existe muita tecnologia, muita coisa para ser colocada aí pelo médico veterinário. Agora eu falo o seguinte, eu acho que o nosso profissional, ele tem que, principalmente o recém-formado, ele tem que estar muito inteirado do todo, em termos até de números. Eu vi uma pesquisa, por exemplo, do IBGE de 2014, mais velho fica vendo, e que dizia o seguinte, que os lares brasileiros em 2014 tinham 45 milhões de crianças, os lares brasileiros, e 52 milhões de cachorros, cães. Uma estimativa que eu acho que alterou, mas seria para 2020, que o IBGE tinha uma estimativa que para 2020 o número de crianças no Brasil ia cair para 41 milhões. E o de cachorro iria subir, falou 71 milhões. Mas esse número não vai se concretizar, certeza, vai ser menos, né? Sim. Mas vamos aguardar os dados, que esse ano provavelmente não vão sair, mas vão sair talvez no ano que vem. Mas esses dados são importantes, porque isso aí dá uma diretriz para o profissional, se ele quer realmente essa área, onde, né? Onde mais pode desenvolver para ter mais tipo de animal e tal, e o que ele quer fazer. Eu entendo, inclusive, que o profissional vai sair melhor naquele que se especializar mais
dentro daquela área, seja no pet, seja no grande animal, seja em defesa, seja em inspeção, ele especializar, eu acho que esse é o melhor caminho, essa é a minha opinião. É um caminho futuro, né? E a gente falando também aqui, né, doutor, de oportunidades e desafios, aí eu vou forçar uma reflexão aqui. Eu tenho essa opinião, né? E essa opinião eu deixo bem claro, sempre falei isso, que o maior desafio do médico veterinário é o próprio médico veterinário, né? Enquanto profissional e enquanto classe, né? Exatamente. Porque o médico veterinário hoje ele fala, eu sou desvalorizado. Quem desvaloriza? É a sociedade. Não é a sociedade. Não é de forma alguma. Desvaloriza e dá o reflexo na sociedade, né? Então, exatamente, esse é o nosso papel. Esse é o mais, eu acho que é o maior desafio. Concorda comigo? É um desafio muito... Total. Nós temos que cada vez mais trabalhar junto com o nosso colega, aproximar do nosso colega, mostrando esse lado importante que é da valorização profissional. Isso é ponto de honra nosso trabalhar nisso, porque a sociedade só vai reconhecer o nosso verdadeiro valor se nós mesmos der valor àquilo que nós fazemos e né, um valor profissional, um valor salarial, inclusive, faz parte do pacote, né? O veterinário não tem nem que... Doutor Edemilson, eu sempre deixo aqui no finalzinho da nossa entrevista, né, para o entrevistado passar uma mensagem, né, uma mensagem sempre de otimismo. A gente sabe que já tínhamos detectado aí, através das associações, o pessoal um pouco mais desanimado aí com a profissão, né, talvez deu uma piorada agora com a crise, enfim. Mas deixa aí uma mensagem do Dr. Edemilson, né, que pode até se estender como uma mensagem do nosso conselho aqui de São Paulo, para esse pessoal todo aí que está aí na luta da medicina veterinária aí, trabalhando, né, no meio da pandemia aí, se expondo para continuar fazendo parte da saúde única, né? Deixa essa mensagem para nós aí, doutor. Ok. Bom, agradeço essa oportunidade de dar uma mensagem desse tipo, porque eu, por natureza, eu sou um otimista, sinceramente. Pessimismo, claro, a gente não consegue ser a vida toda profissional, né, só em alta, você tem hora que fala, poxa vida, que rumo que eu vou fazer? Mas quando a gente está naquele momento um pouco mais down, um pouco mais, né, deprimido em relação à profissão, um pouco mais, eu acho que a gente tem que, é um momento, na verdade, de reflexão, é uma oportunidade, na verdade. Então a gente tem que pensar o seguinte, a oportunidade tem, a profissão está aí. Uhum. Eu vou dizer o seguinte, a gente, os nossos colegas, a gente tem visto sucesso, alguns mais do que outros, tal, mas dá para viver muito bem da profissão. Uhum. Então tem espaço, tem que escolher o caminho que a gente quer e dedicar a ele. Então eu vou nessa linha, a gente tem que ter otimismo, tem que acreditar, não está bom para a gente, não está bom para as outras profissões também. Quanta gente está tendo problema, inclusive, de abrir quem tem uma loja, por exemplo, não pode abrir. Sim. Né? A nossa clínica hoje ainda está sendo possível abrir, por quê? Porque é uma área da saúde. Né? Então, existem os prós e contras em todas as áreas, em todas as funções. Então, eu acho que tem que ter, assim, aproveitar o momento e fazer uma reflexão do seu trabalho. Se você tem que fazer algum ajuste, normalmente nessa hora é hora de fazer ajustes. Qual seria o melhor ajuste? Porque a profissão está aí, ela deu, como eu disse lá atrás, ela deu muita, e vai dar sempre muita contribuição para o mundo animal, para a sociedade, vai deixar os nossos animais saudáveis, vivendo mais ainda e deixando a sociedade mais feliz com o nosso trabalho e também fazendo a gente ganhar honestamente o nosso ganha-pão, porque somos profissionais e precisamos viver disso, né? Então acredite sim, seja otimista, reflita bastante do porquê daquilo, quais são os caminhos que você pode adotar para fazer uma renovação dentro da profissão, porque é possível. Eu iria nessa linha. Okay? Muito bom, muito bom. Bom, então agradecendo aqui o Dr. Edemilson, a gente vai se despedindo aqui desse Café com Negócios, né? Queria agradecer também o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo por ter permitido aí também, né, a gravação com o Dr. Edemilson, Dr. Mário e toda a equipe, né, que é uma equipe extensa. Queria também agradecer aí o feedback que eu venho recebendo do programa, tenho recebido alguns e-mails, o pessoal curtindo, várias visualizações lá do YouTube lá da VetSign, né? Então, agradecendo, muito obrigado
e até o próximo Café com Negócios. Tchau. Obrigado, Márcio. Muito obrigado.